Olá meus queridos, estamos de volta depois de muito tempo sem colocar nada de novo no canal. Vamos voltar para não perder o costume, né? Estava conversando com um aluno a respeito da relação entre as cordas, uma das relações do nosso estudo chamado relações métricas na circunferência, olha que nome bonito. E aí eu falei para ele que se nós tivermos duas cordas, assim como temos nesse caso, primeiro, o que é uma corda mesmo, né? Aí você fala, corda é isso aqui, né? Enfim, corda na geometria é um segmento de reta cujas extremidades estão na circunferência. Olha aqui, ó, a extremidade está aqui na circunferência e a outra também está aqui. Então temos uma corda aqui e aqui também temos outra corda. Eu falei para ele o seguinte, se nós tivermos duas cordas se cruzando, elas vão se cruzar, claro, num único ponto, e aí o que vai acontecer? Se eu multiplicar os dois pedaços dessa corda e os dois pedaços dessa corda, os resultados serão iguais. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. E aí ele fez a seguinte pergunta, como que isso pode ser verdade? Né? Será que isso sempre funciona? E como que pode ser verdade se esse pedaço aqui é maior que esse é maior do que esse? Né? Talvez se eu tivesse mostrado para ele um diâmetro cruzando o outro, ele não fizesse essa pergunta, porque ficaria bastante, seria muito direto, né? Seria esse raio vezes esse, igual a esse vezes esse, os raios são sempre iguais, não geraria dúvida. E aí, como que a gente prova isso? Vamos para o caderno. Então, tá aqui um modelo, uma circunferência perfeita, nossa, super bem desenhada. Né? Vamos lá, então aqui nós temos uma corda passando aqui e outra corda passando aqui, semelhante ao nosso modelo lá na madeira, com barbante e parafusos. E aí elas se cruzam nesse pontinho aqui. E como é que eu vou provar que esse pedaço vezes esse é igual a esse vezes esse? Eu vou usar aqui dois conceitos muito simples, aliás, um conceito simples que vem lá da relação de ângulos e arcos, que é o ângulo inscrito, e vou também usar alguns conceitos, alguns conhecimentos que a gente trabalha lá na semelhança de triângulos. Então eu vou começar por aqui, ó. Vou pegar esse pontinho com esse e vou ligar. Eu vou fazer pontilhado porque não faz parte do nosso desenho principal, tá? É só uma construção auxiliar para a gente conseguir utilizar esses elementos que eu falei. Então aqui eu também vou fazer a mesma coisa, vai ficar bem bacana. O legal é que o cara toma cuidado de fazer o desenho com régua, mas a circunferência ele faz a mão livre e fica parecendo um ovo. Enfim, vamos lá. Então temos isso daqui, olha que legal. Aqui nós temos este ângulo que é oposto ao vértice por esse ângulo aqui, ó. Aliás, que é oposto ao vértice. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu me confundi nas palavras. Esse ângulo e esse, né, são opostos pelo vértice. Agora ficou bom. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, este ângulo e este têm a mesma medida. Legal, bacana. Agora, olha que interessante esse ângulo que eu formei aqui, ó. Esse ângulo tem esse lado aqui pontilhado e este lado que já faz parte do desenho, já fazia parte do desenho. Esses dois lados determinam na circunferência este ângulo aqui, ó, que vem daqui, ó, que bonito, até aqui. Legal. Agora, olha esse outro ângulo que eu formei aqui também. Este ângulo determina também com este lado, que já fazia parte do desenho, e com este outro lado que eu desenhei agora, este mesmo ângulo na circunferência. Olha aqui, ó, que vem daqui até aqui. Ou seja, este ângulo e este daqui determinam um mesmo tamanho de arco na circunferência. Isso quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui, então, tem a mesma abertura que esse daqui. Logo, eles são congruentes também. E se eu tenho dois triângulos com dois pares de ângulos congruentes, o terceiro par, ou seja, este ângulo aqui, também será congruente a este. Só para completar. Mas na verdade, pelo caso AA, alcoólicos anônimos, desculpa, ângulo-ângulo, né, do nosso caso de semelhança de triângulos, por esses dois parezinhos aqui nós já podemos afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Beleza? Então se eles são semelhantes, agora eu vou dar nome para essas partes. Eu vou chamar isso aqui de A, isso daqui de B, aqui de C,
e aqui de D. Agora eu vou fazer um desenho auxiliar. Ó, vou fazer aqui, vou desenhar um triângulo aqui. Espera aí que vai sair. Tenha paciência. Vou desenhar mais um aqui. Pode ser de tamanho diferente, não tem problema. Eles não precisam nem se parecer. Mas como eu estou utilizando a ideia de semelhança de triângulos, então eu vou procurar fazer, né, o mais parecidinho possível. Tá? Mas triângulos semelhantes não precisam ser congruentes, não precisam ter o mesmo tamanho. Certo? Vamos lá. Me valendo da semelhança de triângulos, então eu vou dizer que esse daqui está aqui e esse triângulo de baixo está aqui. Olha que interessante. Eu vou colocar aqui, ó, o ângulo que eu deixei com uma marcação. Aqui o ângulo que eu coloquei, que eu deixei com duas marcações. E o com três marcações está lá em cima. Da mesma forma, eu vou representar esse daqui, ó. Uma marcação aqui. Esse de duas marcações aqui, assim como nesse desenho, ó. 1 e 2, 1 e 2, o 3 está lá em cima, o 3 está lá em cima, tá? Só peguei esses desenhos, esses triângulos e redesenhei aqui para a gente continuar. O que vai acontecer agora? Entre o ângulo de uma marcação e o ângulo de duas marcações, eu tenho a letrinha A. Então aqui entre o de 1 e o de 2, eu tenho a letrinha A. Entre o ângulo de uma marcação e de três marcações, eu tenho a letra B. Então, entre o ângulo de uma marcação e de três marcações, eu tenho a letra B. Da mesma forma, entre o ângulo de uma marcação e duas marcações, eu tenho o lado C. Então, entre o de 1 e o de 2, o lado C. Entre o ângulo de uma marcação e o de três marcações, eu tenho o lado D. Entre o de 1 e o de 3, eu tenho o lado D. Se esses triângulos são semelhantes, então eu posso dizer que este lado está para este lado, assim como este lado está para este lado. B está para D, assim como A está para C. Interessante. Então eu vou dizer isso aqui, ó. B está para D, assim como A está para C. B para D, A para C. Se isso é uma proporção, então o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu posso multiplicar para ver no que vai dar. Se eu multiplicar, então ó, o C vai subir aqui multiplicando, eu vou ter B vezes C. Sinal de igual. O D vai passar para lá também multiplicando. Terei, A vezes D. O D se adiantou aqui, ó. Então eu terei que B vezes C é igual a vezes D. Mas espera aí. Então B vezes C é igual a vezes D. Interessante. Então realmente esse pedacinho aqui dessa corda, multiplicado pelo outro pedacinho da mesma corda, é igual a esse pedaço da segunda corda, multiplicado pelo outro pedaço também da segunda corda. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Voltando lá para o nosso modelo inicial, provei para o meu aluno que esse pedação vezes esse pedacinho é igual a esse pedaço vezes esse outro pedaço, que é um pouquinho maior que ele, né? Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Provei aqui para você. O que nós usamos? Semelhança de triângulos, ângulo, o ângulo inscrito. Só isso. Né? A título de curiosidade, o ângulo inscrito vale metade do arco que ele compreende aqui na circunferência. Vamos supor que esse arco aqui fosse de, sei lá, 120 graus, então o ângulo valeria 60. Só para a gente deixar completinho, né? Já que eu mencionei o ângulo inscrito. Certo, galera? Valeu, até a próxima.